E aí, gente, boa noite, boa noite. Bom estar com vocês mais uma vez. O nosso encontro aí de toda semana, toda terça-feira. Caminho em João, muito embora agora também esteja na quinta e também no domingo à noite. Mais uma vez, por favor, me dê um retorno se o som está ok para vocês, se estão me ouvindo bem, para a gente iniciar a nossa fala, o nosso bate-papo dessa noite. Me dê um retorno, por favor, se o som está chegando ok para vocês, ok? Ok, obrigado. Eu creio que está tudo ok, então, aí para a gente poder pensar um pouco hoje. Vou dar uma pausa aqui no som. Ok. Gente, bom, obrigado pela companhia de vocês, o pessoal vai entrando aí aos poucos. Boa noite, Flávio, boa noite, Thelma. Acho que é a Pedrita que já está aí também, se não estou enganado, conforme ela havia dito. Irmão Luiz Carlos, Deus abençoe, querido, Deus abençoe, irmão. É bom ter a sua companhia aqui com a gente, muito, de fato, muito bom. Prazeroso estar com vocês aqui, ok? Isso, obrigado aí, Felipe. Então, gente, mais uma semana. Hoje, então, capítulo 18. Ok, Pedrita, imaginei, Felipe é Pedrita. Então, hoje o capítulo 18, quinta-feira o capítulo 19, domingo à noite o capítulo 20, e daqui a uma semana, permitindo Deus, a gente vamos terminar, na verdade, no dia 17. No dia 15, semana que vem, não teremos a transmissão na terça-feira. Eu tenho um compromisso nesse dia e eu não poderei estar aqui na terça-feira na transmissão. Então, hoje, quinta, domingo, e na quinta, dia 17, a gente termina. Na quinta-feira, dia 17, teremos um batismo aqui na igreja. No culto de quinta-feira, vamos realizar um batismo de um irmão muito querido, mas domingo eu volto a falar sobre isso. Lembrando aos irmãos, conforme falei no culto de domingo à noite, a igreja, há alguns anos atrás, havia deliberado pela venda da casa pastoral, um imóvel que a igreja adquiriu já há alguns anos. Então, o imóvel foi limpo, preparado, arrumado e colocado à venda. Algumas pessoas já estão vendo, observando, visitando o imóvel. Nós ainda não abrimos a comunidade, está restrito ainda à igreja. Se algum irmão tiver interesse, vários têm olhado essa casa e a gente espera que possamos negociar essa casa, vai ajudar muito em outras áreas da igreja. Enfim, vamos aguardar aí a direção de Deus, a permissão dele. E também falei sobre... Ei, Clóvis de São Gabriel, prazerão, Deus te abençoe. Também falei aí sobre domingo, a campanha na nossa construção, o muro. Foi postado um vídeo no domingo nas redes sociais da igreja, também exibido no culto. E hoje, você viu aí no WhatsApp da igreja, um pouquinho, finalzinho da tarde, eu fiz um novo vídeo bem curtinho. No domingo, alguns irmãos já procuraram, solicitando o carnê para ofertar. E também uma família procurou e fez uma oferta de 100 sacos de cimento. A gente vai usar muito cimento nessa obra, um muro muito grande, alto, e vai onerar bastante. Tivemos essa oferta, então sou grato a cada um de vocês que está orando e pensando como contribuir. Conforme foi colocado no grupo, no culto, aliás, você pode contribuir com o carnê. E o Robson me perguntou aí um pouquinho antes aí, Robinho. Então, de fato, a contribuição inicia em janeiro. Quem quiser antecipar, fique à vontade. Mas os carnês de janeiro a junho. Alguns irmãos falaram domingo que vão fazer a transferência direto de um valor só. Fique à vontade. Aqueles que não puderem participar, é perfeitamente compreensível. Ninguém é obrigado a participar da campanha de construção. Ninguém vai perder galardão por isso. Nem o carinho, nem o amor, nem a consideração. Cada um sabe o que faz, e, enfim,
Eu peço apenas que você ore e tenho certeza que Deus há de orientar você. E qualquer novidade que nós tivermos acerca da construção, do andamento do trabalho, das obras, das contribuições, claro, vamos prestar contas de tudo, tanto na rede social, como também nos cultos e com o Ministério de Finanças e Administração, que já está atuando. Agora à tarde aí chegou um caminhão de brita, então as coisas começam a ganhar corpo, ok? Então eu sou grato a você pela sua liberalidade. Quero, antes de nós iniciarmos a palavra, a reflexão, nós orarmos. Temos orado pelo próximo ano da igreja, já coloquei alguns motivos, por nomes, por liderança, e quero acrescentar mais um motivo de oração. São notícias muito tristes que chegam, né? E hoje a informação que recebi, que uma jovem aqui do Vila Nova tirou a vida, o que é trágico, e salvo engano, há 10 dias atrás aconteceu também com uma jovem senhora que fez a mesma coisa. É muito triste essas coisas acontecerem, entristece, magoa o coração, vermos gente jovem lidando com uma tragédia como essa, os familiares que ficam também. Vamos orar, irmãos, isso tem sido em todo o mundo. No Japão, li uma manchete, eu espero que nem seja verdadeiro, mas que o número de suicídios no Japão, esse ano, superam as mortes pela Covid-19. Boa noite, Carol, um beijo, minha filha, Deus te abençoe. Então a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo, né? Não queremos que ninguém se vá, e especialmente de maneira trágica. E quero então convidar você para a gente orar por esses que ficam, que sofrem, que precisam sepultar os seus mortos e ajuntar aí os trapos da alma, o coração arrebentado e ter que continuar a vida, que é um desafio muito, muito grande. Vamos orar todos nós? Pai, nós estamos diante do Senhor e pedindo a Tua graça, misericórdia sobre a Tua igreja, o ano que se aproxima, um novo ano, por aquilo que a gente espera que aconteça na igreja, e mais do que mudanças de nomes, a mudança de mentalidade, acrescentar um pouco mais, agregar um pouco mais de conhecimento, de fé, de valores, para que a igreja caminhe de forma mais rápida, mais célere, mais abençoadora, com mais profundidade, com mais alcance, e claro, Senhor, suplicando em todo o tempo a Tua direção, a Tua vontade sobre cada um de nós. Uma vez mais coloco diante do Senhor o ministério de pastoral desta igreja, que o Senhor faça o que o Senhor quiser, conforme a Tua vontade. Sei que ela vai prevalecer, assim como em todos os cargos, todos os ministérios, todas as funções. Se somos nós os líderes para esse tempo, nos capacite, alarga a nossa compreensão, a nossa visão. Pai, rogo pelas igrejas em Coporanga que recebam a bênção que temos recebido da graça, da paz, da unidade, do crescimento de sonhos que alcance todas as igrejas da nossa cidade. Oramos agora, Pai, por aqueles que choram os seus mortos. Senhor, tenha misericórdia, repreenda esse espírito, essa ação demoníaca, agindo nas almas, nas fraquezas, nas fragilidades, no coração volúvel, inconstante, e onde o diabo encontra brecha ali, toda sorte de males ele tem lançado. Senhor, tem misericórdia de Coporanga, esse povo bom, povo que sofre, povo simples, que nós amamos, mas sabemos que o nosso amor, se somarmos todos eles, jamais se aproximará do amor do Senhor. Então consola, Pai, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que lamentam a ausência agora, insubstituível dos que foram. Prepara o nosso coração, meu Pai, renova a nossa força, a nossa esperança. E também agora, quando a palavra há de ser lida, nos ajude, Senhor, alarga a nossa compreensão. Aumente o nosso entendimento, a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, capítulo 18 de João. Você certamente já leu o capítulo 18 de João, já ouviu muito sobre ele, porque ele trata, é algo que se destaca muito, da negação de Pedro, né?
Deixa eu ajeitar um pouquinho mais essa câmera aqui. A negação de Pedro é algo que fica muito claro e salta aos olhos. A gente já ouviu tanto sobre isso e eu não vou, nessa noite, tratar dessa questão. Eu quero pensar com você no capítulo 18 de João, a partir do verso de número 28. Eu quero ler então do verso 28 até o final do capítulo, e é aqui que eu quero trabalhar então com você. João 18, a partir do verso 28, diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no, segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, um ladrão, um criminoso. Estou riscando algo que me chamou a atenção enquanto eu lia e que eu não havia observado. Então, eu quero caminhar com você nesse texto que lemos, porque ele nos apresenta algumas coisas muito, muito preciosas. Diz aqui que eles levaram Jesus, os judeus, as autoridades, Anás, o sumo sacerdote Caifás, o sumo sacerdote da época, era muito cedo, levaram ao pretório. O pretório era a casa do governador, o palácio do governador, entenda com qualquer coisa parecida com isso. Então levaram Jesus até a casa do governador. E aí algumas expressões aparecem, João menciona, e elas, pelo menos a mim, elas me despertam curiosidade e chamam a minha atenção. Por exemplo, quando diz assim: eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, duas coisas me chamam a atenção. A primeira eu menciono agora: eles não quiseram entrar na casa do governador, no pretório, porque eles não queriam ficar contaminados, porque eles desejavam participar
da Páscoa. O que é a Páscoa? Você se lembra? A passagem do Egito para a Terra Prometida. Para nós, a Páscoa é a velha vida para a nova vida. E como essa passagem acontece? O que era a Páscoa? Um cordeiro, normalmente era morto, sacrificado, e a família comia, o pecado era coberto. Eles iriam se lembrar que por conta daquele sacrifício, eles foram libertos. E olha a ironia dessa situação. Eles estavam preocupados em participarem da Páscoa, mas estavam tão cegos e tão preocupados em atender às exigências da religião e das convicções que eles tinham, nesse caso sobre a Páscoa, que por conta dessa cegueira não perceberam que o Cordeiro de Deus, conforme João Batista havia dito, lembra-se? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, estava diante deles, seria oferecido como sacrifício perfeito para a Páscoa, e eles não se deram conta disso. Eles não ouviram, não enxergaram e não discerniram que o Cordeiro estava diante deles. E esse Cordeiro iria ser morto também por eles. Era esse o quadro. Mas, preocupados que estavam em atenderem à demanda da religião que eles tinham, eles não se deram conta e não perceberam da nova realidade, o novo pacto que estava sendo instalado por obra de Deus, em que o velho pacto, a velha religião, seria encerrada na pessoa de Jesus. Meus irmãos, há um ensino muito sério aqui, de nós corrermos o risco de incorrermos no erro, de valorizarmos tanto aquilo que nos foi ensinado um dia e que naquele tempo foi precioso, foi valoroso, eu diria até imprescindível. Mas diante de uma revelação de Jesus, e ele era a perfeita revelação, aquilo perde sentido. Algumas práticas, alguns comportamentos, alguns valores, não princípios bíblicos, eles são imutáveis, mas alguns valores perderam significado, como alguns dizem, caducou. E é muito perigoso quando a gente olha para um irmão, quando a gente olha para a igreja de Jesus, e não enxergamos ali um homem, uma mulher, que são alvos do amor de Deus, que são amados, cuidados, salvos, ungidos por Deus, e a gente pode descartá-los, e descartar a comunhão com eles, por conta de algo que a gente aprendeu, de que nos foi precioso, que nos foi importante, mas o tempo mudou. Então, em todo o tempo, irmãos, nos perguntarmos o que Deus quer nos ensinar, sob pena de ficarmos como o povo da época, com o véu ou como escamas diante dos olhos, e perdermos o tempo e a visitação de Deus. Então disseram, nós não podemos nos contaminar. E Pilatos, o verso 29, faz algo interessante. Pilatos já sabia de muita coisa, era comum os governadores da época terem os seus espiões, porque eles precisavam manter a paz naquele espaço ali. Roma necessitava desse caminho, desse espaço geográfico. Muito do que chegava a Roma passava por ali. Então o governador precisava manter a paz e a ordem, mínimo que fosse necessário, para que Roma fosse sustentada e não fosse, claro, prejudicada. Então ele sabia muita coisa, ele conhecia muita coisa. Jesus me dá essa impressão de colocar isso para ele. Mas vamos aqui por partes. Ele sabia que aquele ambiente ali não era interessante para Jesus. Então o que Pilatos faz? Pilatos tira Jesus daquele ambiente e vai ficar a sós com ele. Irmãos, até nesse ato eu vejo aqui um momento de sabedoria.
porque a turba, o grupo todo tinha, o ambiente era pesado, a atmosfera não era boa. E às vezes nós, num ambiente de muita tensão, de muita expectativa, de muita pressão, a gente pode errar. A gente pode errar na compreensão, pode errar no entendimento, errar no juízo e errar na decisão. Então o que Pilatos faz, o problema é Jesus, então ele pega Jesus e vai para um canto com ele, porque ele queria ouvir Jesus. Irmãos, quantas vezes estamos debaixo de pressão, quando exigem de nós uma decisão, exigem de nós uma sentença, e a gente, levado pela turba, levado por agitadores, por aqueles que não discernem, a gente acaba agindo precipitadamente, e ao servo e à serva do Senhor não convém agir de modo precipitado. Quando estiver diante de um grupo e sendo pressionado, convide Jesus para um quarto de oração, convide Jesus para o seu local secreto, convide Jesus para o seu espaço. Ontem à noite eu fiquei um pouco angustiado, fui lá para o ginásio orar, sentar naquele banco e conversar com Deus, perguntar algumas coisas, orar pela cidade. E curiosamente, eu vou usar essa palavra, por duas famílias que eu orava, membros dessa família passaram e me abordaram. Eu, mesmo pela angústia que havia no coração daquele instante, eu agradeci a Deus por entender que aquelas visitas, aquelas pessoas que passaram ali e falaram comigo, foi também a resposta de Deus. Eu tenho necessitado mais do que nunca dessa direção de Deus. Então, meu irmão, quando você estiver debaixo de pressão, chame Jesus para o quarto, chame Jesus para a sala. O lugar secreto é um lugar tão bom de ser visitado, mesmo que a gente se sinta esmagado e pressionado. É o lugar para se estar. Então, Pilatos chama Jesus para conversar. Mas eu estava me esquecendo aqui. Algo que também me chama a atenção. Pilatos pergunta àquele grupo, no verso 29, Jesus perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Ou seja, por que vocês o trouxeram aqui? Qual o crime que ele cometeu? Ele pergunta qual o crime. E olha a resposta que foi dada. Se este homem não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Eles não responderam a pergunta, porque para aquela pergunta, eles não tinham resposta. E aqui, mais uma vez, pelo menos eu entendo assim, é pedir sabedoria a Deus. Quando, diante de uma questão que se apresenta, a resposta que é dada não tem nada, absolutamente nada a ver com a pergunta. Pode ter com o ambiente, com outros fatos, mas não com o que é colocado no momento. Irmãos, por quê? Porque diante de pressão, a gente pode perder a capacidade de discernir o que os nossos olhos nos mostram, o que os ouvidos ouvem e, o mais importante, as impressões que chegam ao nosso espírito. Qual a acusação? Eles não apresentaram a acusação. Eles saíram pela tangente com a resposta. E Pilatos diz: então levem ele daqui e julguem segundo a lei de vocês. E aí me chama a atenção. Lembra o que eu falei no começo? Primeiro, eles não queriam se contaminar entrando na casa do governador, porque queriam participar da Páscoa. Para eles seria algo inconcebível entrar na casa de um governador romano. Mas não tiveram dificuldade alguma com o verso 31. Olha o que diz o verso 31. Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Olha a resposta que deram: não nos é lícito matar ninguém. O que eles disseram? Olha, nós não vamos entrar na sua casa para não ficarmos contaminados, e nem vamos matá-lo, mas nós gostaríamos muito que o Senhor matasse. Olha onde a cegueira,
a dureza de coração nos leva. Eu posso até não fazer, mas eu gostaria que alguém fizesse aquilo que eu penso em fazer. Cegos, irmãos, cegos. Quantas vezes na caminhada nós não fizemos algo de errado ou de ruim diretamente contra alguém, mas fomos coniventes e até cobramos e induzimos alguém a fazer em nosso lugar, o que é o mesmo pecado. Você se lembra do conceito de ódio na Bíblia ou de homicídio? Homicídio, às vezes, é de fato tirar a vida de alguém, mas à luz do Evangelho, odiar alguém, desprezar alguém, afastar alguém, excluir alguém do nosso convívio, também é homicídio. Você entende isso? Quando a gente intencionalmente afastamos alguém, retiramos alguém, não queremos próximos a nós, também é um grande erro. Eles disseram, olha, nós não vamos matar, mas nós queremos que você mande matar. É a mesma coisa, irmãos. Há muita gente lavando as mãos, por conta de escolhas, por conta de um momento de muita tensão, não souberam lidar com a vida. Isso é uma lição para a nossa vida inteira, daqui para frente, para a nossa caminhada. Na hora da pressão, e aí sim chegando aqui, fazemos o que Pilatos fez. Pilatos entra em sua casa, verso 33, e chama Jesus. E aí, queridos, pense comigo. E para essa reflexão eu preciso tirar de cena, depois eu retorno, a ideia de que Jesus iria morrer na cruz porque Deus assim o havia determinado. Então não foram os judeus, não foram os romanos, nem as autoridades. Quem levou Jesus para a cruz foi Deus. Tem que ficar claro para nós isso. Já era plano de Deus desde o Gênesis, desde a eternidade. Agora, pense comigo, Pilatos teve uma oportunidade ímpar na vida. Ele está numa sala, em um ambiente reservado, com Jesus. E ele faz a Jesus 4 perguntas. Pelo menos é o que eu tenho na minha Bíblia. No verso 33, Pilatos faz a primeira pergunta. Jesus, você é o rei dos judeus? Ele sabia que não era pelos poucos seguidores, pelo ambiente, mas ele tinha algo em mente. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, houve uma rebelião entre os judeus. Um homem chamado Judas Macabeu se rebelou e por um tempo assumiu o poder, como um rei. Se autoproclamou e fez a rebelião, que um tempo depois foi sufocada, muitos foram mortos, e muito provavelmente Pilatos tinha essa história, sabia sobre ela. E ele pergunta, você é o rei dos judeus? E lembra quando eu falei que ele tinha acesso a informações? Muito provavelmente, pela resposta de Jesus no verso 34. Jesus responde, essa pergunta vem do Senhor ou foram os outros que falaram? Ou seja, Pilatos, me dá essa impressão. Eu sei como as informações chegam até você. Eu sei de que maneira você as obtém, de subterfúgios, colocando alguém em lugares estratégicos, plantando conversas, fuçando aqui, catucando acolá. E aqui, mais uma vez, eu fico me perguntando, e eu preciso aprender essas lições. Irmãos, quando nós tivermos dúvidas, e não soubermos o que fazer, nem com o que estamos lidando, pergunte a Jesus. Sabe, não há mais espaço na vida de hoje, com acesso ao Evangelho que nós temos, de ficarmos de conversinhas, de disse-me-disse, sabe, são coisas que, graças a Deus, eu não vejo acontecer na igreja, e eu espero que nunca aconteçam na igreja. Essas coisas não têm lugar no reino, de fofocas, de o que será que fulano quis dizer. Quando você não entender o que alguém quis dizer, vá à pessoa e pergunte a ela o que ela quis dizer.
Não procure interpretação de alguém. Por exemplo, uma fala como essa, você não entendeu, reveja a fala. Não entendeu ainda? Veja de novo. Não entendeu? Pergunte a mim. E se não me entender, pergunte a Jesus. É claro, a última palavra sempre será dele. Porque quantos problemas seriam evitados se nós fôssemos à fonte? Pilatos não queria, de fato, resolver a questão. Talvez entender um pouco, mas não era questão fundamental para ele. A primeira pergunta foi essa: você é o rei? E Jesus fala: você quer saber ou alguém te induziu a isso? E ele responde: eu por acaso sou judeu? O seu povo é que quer matar você. Eles te entregaram. E aí ele faz a segunda pergunta: o que foi que você fez? Por que esse povo, essas autoridades religiosas entre os judeus desejam tanto a sua morte? O que você fez? Por que te acusam dessas coisas? E aí Jesus responde. É muito importante essa resposta de Jesus. Verso 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Daí eu preciso que você considere comigo essa expressão. O meu reino não é deste mundo, ou seja, ele não nasceu deste mundo, não nasceu por esse mundo, e não nasceu por conta de nada que esse mundo tenha feito. Não. O meu reino não é deste mundo, porque a origem dele é eterna. A origem dele é o trono de Deus, é o trono do meu Pai. A origem do reino está no coração do meu Pai, do nosso Deus. Agora, embora não seja daqui, ele é para aqui. Ou seja, Jesus queria e quer que os valores do reino que ele veio implantar sejam implantados, implementados por mim e por você, até que ele venha. Então os valores do reino eram para aquela época, são para a nossa época e os serão até que Jesus volte e implante de maneira definitiva o seu reino celestial, quando a igreja será arrebatada. Então os princípios que Jesus ensinou àquela época, são os mesmos de hoje, eles não mudaram, são exatamente os mesmos. Passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Isso tem que ficar claro. Olha, o reino que eu falo, a origem dele é espiritual, é eterna, mas ele é para esse tempo. Ele é para esse tempo. E aí você vai ver daqui a pouco como Jesus vai ligando uma coisa a outra, para que a gente entenda. Quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, Pilatos faz no verso 37 a terceira pergunta: então você é rei? Já havia perguntado antes. E Jesus responde: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus responde de outra maneira para ele. A sabedoria de Jesus é fantástica. Então você é rei. Você que está falando. Lembra quando o sumo sacerdote disse que um morreria pelo pecado de todos? O Senhor conduz o coração dos homens. E aí, que me permita aqui um parênteses. Quantas vezes nós dependemos da resposta de alguém, da palavra de alguém, da sentença de alguém, e a gente fica imaginando a quem recorrer, a quem perguntar, quem pode nos ajudar, quem pode resolver, quem pode cobrar, quem sabe alguma coisa a alguém, dar um empurrãozinho. Irmãos, Deus tem o coração do rei, do juiz, do prefeito, de qualquer pessoa que você imaginar, daquele que você espera ansiosamente uma resposta. O coração de todos nós está nas mãos de Deus. Então, ao invés de cobrar favores, esperar favores, e me perdoe uma palavra um pouco mais dura, só apenas para reforçar a minha ideia, ao invés de mendigar esmolas, vá ao Senhor,
Deus tem o coração do rei nas mãos e ele o inclina para a direita ou para a esquerda, conforme Deus achar melhor. Nós temos que reaprender o valor, eu repito, do lugar secreto, do Deus que nos atende, do Deus que nos ouve. A última palavra é de Deus, mas a primeira palavra é dele, a palavra intermediária, aliás, todas as palavras são dele, porque mesmo que o presidente dessa nação diga algo, se Deus não concordar ou se Deus não permitir, não vai acontecer. É Deus quem opera tanto o querer como o efetuar. Tiago, se o Senhor quiser, iremos e faremos. Nós temos que reaprender o valor do lugar secreto. Pilatos profere algo que Jesus sabia. Ele sabia que era rei, rei dos reis, aliás. Pilatos apenas responde aquilo que já era esperado. E diante da fala de Jesus, Pilatos faz então a quarta pergunta. O que é a verdade? É um conceito filosófico para muitos. Para muitos você quer filosofia, coisa para Sócrates, para Platão, Aristóteles e quem quer que seja. Para nós não. Para nós a verdade não se trata de filosofia, não se trata de ciência humana. Para nós a verdade não é um conceito. Para nós a verdade é um nome. É um nome que está acima de todo nome. Para nós a verdade nasceu de uma virgem. Para nós a verdade nasceu e viveu nesse mundo e cresceu aqui. Para nós a verdade, ele viveu sem pecado. A verdade foi crucificado e morreu por nós. A verdade ressuscitou ao terceiro dia. A verdade está à direita de Deus Pai. A verdade por nós intercede por nós. A verdade tem nome. Não é conceito, não é filosofia, é um nome. Um nome que um dia toda a língua confessará. Um nome que diante dele todo o joelho se dobrará e vai confessar que ele, a verdade, é o Senhor. É isso que nós temos, é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos. Meu irmão, você tem a verdade, então creia na verdade. Não é conceito, é vida na vida. Fomos enxertados na videira. Falamos sobre isso recentemente. Mas eu preciso aqui considerar algo mais com você. Essa mesma pergunta, o que é a verdade, tem sido feita hoje por muita gente, para a minha tristeza, e sei que para a sua. Sido feita por homens e mulheres que confessam ou professam terem nascido de novo. Porque o que é a verdade? Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Então nós cremos no que ele falou, a gente caminha por onde ele mandou caminhar, e ele é o caminho, e nós queremos a vida que ele tem revelada na verdade para ser vivida no caminho. E há muita gente hoje que se pergunta, mas tudo que está na Bíblia é verdade? É para hoje? Por exemplo, devemos corrigir nossos filhos? Sim, por quê? Porque a verdade diz para corrigir. Devemos amar e orar por aqueles que nos perseguem? Sim, por quê? Porque a verdade mandou fazer isso. Devemos suportar a afronta? Sim, por quê? Porque a verdade mandou suportar. Devemos, às vezes, sofrer o dano? Sim, porque a verdade mandou sofrer o dano. Isso é inegociável, irmãos. Isso é inegociável. Suportar a afronta, aceitar as dores, a perseguição, por quê? Eu repito, porque a verdade disse que assim seria e assim está sendo. Temos que tomar muito cuidado para não incorrermos no erro de tentarmos reescrever a Bíblia. Recentemente um pastor disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso causou uma confusão no meio evangélico. E de fato não precisa ser atualizada. Mas a fala dele tem sido reverberada no coração de muitos há muito tempo. Quantos pregadores hoje não creem, por exemplo, na revelação de Adão e Eva, que de fato eles existiram? Quantos pregadores estão nos púlpitos das igrejas, não creem no nascimento virginal de Jesus? Isso é fato.
Há tanta bobagem sendo dita, e o que é isso não reflexo, o que é a verdade? Irmãos, mais do que nunca nós temos que reafirmar que verdade para nós tem nome, e esse nome é Jesus. Se você tem alguma dúvida acerca do que a Bíblia diz, você tem um grande problema. Porque diz a Bíblia, se nós arrancarmos um tio, nós perdemos tudo. E às vezes eu arranco, não de modo literal, uma letra, uma palavra, mas eu arranco o princípio, o ensino que ela traz. Então, cuidado com isso. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Pilatos faz essa quarta pergunta. Aí ele se volta para os judeus e diz assim: olhe bem, irmãos, eu não acho nele crime algum. Por que Pilatos fez isso? Porque ele queria preservar o mínimo que fosse de paz. E aqui há mais uma coisa para a gente poder pensar, irmãos. Todas as vezes que nós nos calamos ou nos omitimos, quando somos cobrados a nos posicionar a favor da verdade e de uma direção de Deus, e nos calamos por conveniência, por omissão, para não ferir esse ou aquele, é o mesmo pecado. A Bíblia diz assim: aquele que, mesmo em prejuízo próprio, não muda a sua palavra, não muda a sua fala, ele a mantém, não por ser teimoso. Você só deve sustentar uma palavra, uma postura, quando ela estiver de acordo com a palavra de Deus. Do contrário, se arrependa, e reconheça que errou e retoma o caminho. Para Pilatos era extremamente conveniente ceder àquela pressão. E nesse tempo de politicamente correto, em que nos cobram tantas coisas, em que há tanta gente da igreja, no reino, tentando agradar esse mundo caído, nós somos desafiados por esse texto, por exemplo de Pilatos, a não negarmos a nossa fé, ainda que nos custe muito caro. Você viu aí a perversidade que fizeram contra Ana Paula Valadão, a perversidade, acusá-la de homofobia. Aquilo nunca foi homofobia, aquele promotor cometeu um erro muito grave, a fala dela não foi homofóbica, ela repetiu um texto que é bíblico, Romanos capítulo 1, por exemplo, e por conta disso ela está sofrendo, está apanhando de muita gente. Posso não concordar com tudo o que diz, enfim, mas quanto a isso, não. E ela sofre por isso. E queridos, se você quer de fato agradar a Deus, prepare-se, porque a perseguição virá, o sofrimento virá. Então, ceder à conveniência, a um conforto pessoal, dura pouco tempo. Pilatos ficou pouco tempo no governo. Pouco tempo depois ele deixa essa posição. Não funciona. E aí Pilatos pergunta: vocês querem, já vou terminar agora, vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? E isso aqui me chama a atenção, irmãos. Verso 40. Então, todos, João registra, por direção do Espírito, todos não apenas falaram, todos gritaram novamente, ou seja, gritaram outra vez. Não este, mas Barrabás. E João destaca: Barrabás era salteador, criminoso. Por conta de um ódio desmedido, por conta de não aceitarem a verdade, as coisas que ouviram, que lhes era muito dura, eles preferiram abraçar um criminoso do que serem feridos pela verdade. Uma expressão que eu uso, e eu não sei de quem eu ouvi, mas certamente não fui eu quem a criou, quem a cunhou. Mas alguém disse assim: é melhor a dor de uma verdade que o consolo de muitas mentiras. Não vale a pena. Então, era conveniente para eles abraçarem Barrabás. E essa questão se renova todo dia na nossa vida, gente.
quando todos os dias da vida, em muitas situações, esse mundo nos pergunta: você vai ficar com a fé ou você vai ficar com isso que te é conveniente? Você vai barganhar, você vai ceder, você vai se calar, você vai se omitir, vai fazer de conta que não viu, vai fazer de conta que não sabe o que está acontecendo, vai fazer vista grossa, porque eles fizeram a mesma coisa, irmãos. O gradiente, as muitas possibilidades de uma situação como essa, existem aí aos milhares. Jesus era uma verdade extremamente desconfortável para aquele povo. E como a verdade lhes era desconfortável, eles preferiram abraçar a mentira de que Barrabás fosse a melhor das opções. É algo muito sério. E aí eu quero encerrar então voltando com você, se você puder voltar comigo ao final do verso 37, uma fala extremamente poderosa, ousada e desafiadora de Jesus. O final do verso 37. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em outras palavras, todo aquele que é meu ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a verdade, e a verdade é Jesus. Meus irmãos, quando a gente relativiza, quando a gente se omite sabendo a verdade, nós estamos colocando interrogação no nosso próprio coração. Espera aí, se eu estou relativizando, se eu estou negando a verdade, será que de fato eu creio nela? É algo muito doloroso isso, pesaroso. Jesus diz: aquele que é da verdade me ouve. E a gente sabe que ouvir na palavra é praticar. Sejamos não apenas ouvintes da verdade, mas cumpridores da verdade. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Mais do que nunca se faz necessário que a verdade, a palavra seja ensinada. Eu ouvi domingo uma fala, aliás, eu ouvi ontem, segunda-feira, uma fala do Neil Barreto, pregou domingo de manhã na igreja dele, Minha Casa ou Sua Casa, Igreja Batista Betânia, Neil Barreto, você vai encontrar no YouTube. E ele compartilhou algo, uma ilustração, só quero rapidinho lembrar do final, em que alguém se afasta, uma história, apenas uma ilustração, uma maneira de se entender a verdade. Alguém se afasta, vai para um deserto, vai para um canto, e fica lá: Deus fala comigo, Deus me responde, Deus me responde, Deus me responde, eu preciso da sua resposta, eu preciso de uma resposta, eu preciso. Aí diz que parece que aí Deus vem do céu, vem com a Bíblia, entrega na mão dele e diz: está aí a minha resposta. Eu tenho dito há muitos anos, e repito isso sempre, há muitas orações que não deveriam sequer serem feitas, porque nós já sabemos a resposta. Porque dura quando a gente sabe o que fazer, sabe o que tem que fazer, e a gente não faz. Se nós conhecemos a verdade, nós temos que praticá-la. Em um tempo em que a mentira cresce assustadoramente, em que a mentira ocupa os grandes canais de comunicação, a maneira de nós lutarmos e lidarmos com isso é com a verdade. Eu gosto daquela palavra que diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Essa palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude nesse tempo a sermos leais, fiéis e praticantes da palavra. Não buscar o nosso conforto, não nos calarmos por conta de pressões externas. Jesus disse que nos daria a paz dele. E a paz é aquilo que está dentro, mesmo que embora hajam guerras e conflitos enormes. A paz dele, para os que são dele e para os que creem nele enquanto verdade, essa paz é a promessa que se cumpre em todo o tempo. Pense nisso, querido. Deus abençoe a mim e a você. Quero então só relembrá-los acerca da nossa campanha ali do muro.
temos que fazer, então já vamos iniciar daqui a alguns dias. Se você quiser contribuir, mande uma mensagem para mim, ou para alguém da diretoria da igreja, ou para a secretaria da igreja, que você quer participar, com o carnê, ou por transferência, ou PicPay, enfim, no culto de quinta-feira a gente volta a falar. No WhatsApp da igreja já foi publicado, nas redes sociais está sendo publicado. Então, se você puder participar, você participe. Cada um contribua conforme propôs o seu coração. Eu vou passar as informações. Se você for usar o carnê, você pode contribuir agora, mas a intenção é começarmos em janeiro. Eu peço a você que você ore ao Senhor. Mas já adianto, nós não iremos paralisar a igreja por conta dessa obra. É mais fácil, e assim será feito se for necessário, embora eu não creia que será necessário, a gente estender essa construção por um tempo maior, para que os outros ministérios não sejam prejudicados. Não vamos parar a obra, o reino e o que precisa ser feito no próximo ano. Ok? Então, ore por isso. Domingo já vou anunciar aí o tema, os 14 temas em ordem para todo o ano que vem, tudo que vai ser pregado, cada um dos temas em ordem, vou anunciar para a igreja no domingo. E eu espero você. Quinta-feira, 7h30, capítulo 20 de João, às 19h, e domingo, capítulo 20. Lembrando mais uma vez, na próxima terça-feira não teremos a transmissão. Ela será, eu não poderei estar, tenho outro compromisso, tenho que estar, eu não posso me ausentar, mas na quinta-feira a gente termina então a outra semana, capítulo 21. Ok? Muito obrigado à companhia de todos vocês aí, Clóvis, Luiz, irmão Juscelino, irmã Vilma, Carol, Cirlei, Clóvis, minha mãe, Thaís, Hernandes, Flávio, tanta gente que estão com a gente participando. E fazer um apelo a vocês. Muitos irmãos têm feito isso, então, se você puder, se não te custar nada, se não, enfim, se você puder, divulgue essas mensagens, compartilhe na rede social, para que outros tenham acesso a ela também. Então, Deus abençoe você, obrigado pela companhia, que a sua semana seja abençoada, porque abençoado e abençoada você já é. Beijo no coração de todos, que o Senhor te abençoe. Amanhã a gente volta a falar aí, alguma comunicação. Quinta-feira eu espero por você aqui na igreja. Se não puder, acompanhe nas redes sociais. Beijo no coração e até daqui a pouco, se Deus permitir. Tudo de bom, gente.